Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à conferência de resultados do quarto trimestre de 2023 da LWSA. Estão presentes hoje conosco os senhores Fernando Cirne, diretor-presidente, e Rafael Chamas, vice-presidente financeiro e relações com investidores. E para a sessão de Q&A estarão presentes também os senhores Igor Franco, vice-presidente do segmento Bioline SaaS, Williams Marques, vice-presidente do segmento de e-commerce PMS, Alessandro Gil, vice-presidente do segmento Commerce e SaaS Enterprise, e Cássio Simura, vice-presidente do segmento de serviços financeiros. Esse evento está sendo transmitido pela internet via Zoomcast, com tradução simultânea para o inglês, podendo ser acessado no endereço www.ri.localweb.com.br, clicando no link que aparecerá no pop-up. Os slides da apresentação estão disponíveis para download na central de resultados do site de RI, na aba Informações Financeiras. As informações são apresentadas em reais e foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, baseadas nos pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis. Antes de começar, gostaríamos de mencionar que as afirmações contidas nesse documento, relacionadas à perspectiva sobre os negócios, projeções sobre resultados operacionais e financeiros e aquelas relacionadas a perspectivas de crescimento, são meramente projeções e, como tais, são baseadas exclusivamente nas expectativas da diretoria sobre o futuro dos negócios. Essas expectativas dependem substancialmente das condições de mercado, do desempenho da economia brasileira, do setor e dos mercados internacionais, e, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio. Todas as variações aqui apresentadas são calculadas com base nos números em milhões de reais, exceto quando informado, assim como os arredondamentos. O presente relatório de desempenho inclui dados contábeis e não contábeis, tais como os operacionais, financeiro orgânico e pro forma, e projeções com base na expectativa da administração da companhia. Os dados não contábeis não foram objeto de revisão por parte dos auditores independentes da companhia. Para o Q&A, sessão de perguntas e respostas, orientamos que sejam enviadas via ícone do Q&A, no botão inferior da sua tela, informando seu nome e sua companhia. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Agora gostaria de passar a palavra ao senhor Fernando Cirne, que iniciará a apresentação, e posteriormente ao senhor Rafael Chamas. Por favor, Fernando, pode prosseguir. Obrigado, Paulo. Sejam todos bem-vindos ao Call de Resultados do quarto trimestre da LWSA. Eu queria agradecer a todos os colaboradores, acionistas, analistas e todos que, de alguma forma, contribuíram para o nosso resultado que a gente vai estar apresentando. Movendo para o slide número 3, eu começo falando em rentabilidade, EBITDA e geração de caixas, como destaques desse quarto trimestre. Falando de EBITDA, a gente atingiu uma margem consolidada de 19,7% nesse quarto trimestre, 3,7 pontos percentuais maior que o mesmo período do ano passado. É a nossa maior margem trimestral desde que a companhia iniciou seu processo de aquisições. Ainda sobre margem EBITDA, a margem das empresas adquiridas atingiu 10,2 pontos percentuais. Isso significa 22,1 pontos em relação a 2 anos atrás. Ou seja, a companhia tem trabalhado fortemente aí nesses 2 últimos anos para crescer essa margem e 13 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado. Isso vem principalmente de uma forte alavancagem operacional decorrente do forte crescimento da maioria das empresas adquiridas. Então, isso era um desejo nosso, a gente tem conversado muito com o mercado, que a gente ia trabalhar fortemente para esse ganho, e a gente tem entregue, óbvio que ainda tem espaço para ganhos, mas a gente entende que é uma grande conquista esses 22 pontos percentuais nos últimos 2 anos. O EBITDA ajustado apresentou uma expansão de 41,5% em relação ao mesmo período do ano passado e de 26,3% em relação ao trimestre anterior. Também acho que uma mensagem importante aqui, a gente tem conseguido ganhar EBITDA mais do que nosso crescimento, e aí vem o último ponto, em relação ao fluxo de caixa. E o nosso caixa crescendo mais do que o EBITDA. Nosso caixa livre nesse trimestre foi de 84,3 milhões, o que é 93,8% maior do que no quarto trimestre de 22. Então, acho que a empresa está ganhando eficiência em toda a sua cadeia, né?
caixa maior do que o EBITDA, EBITDA maior do que o crescimento. Acho que é uma mensagem bem importante que a gente quer passar aqui nesses destaques. E falando em crescimento, a receita líquida cresceu 14,8% em relação ao ano passado e no ano acumulado 13,9%. O segmento de e-commerce, que é o que mais cresce, nós crescemos 18,2%, atingindo aí 243,4 milhões de receita líquida, e em 23 o crescimento acumulado foi, também no segmento de e-commerce, foi de 21,8%. E eu acho que, e aí o momento que a gente tem, movendo para o slide número 4, é muito importante a gente contextualizar esse momento de forte ganho de rentabilidade da companhia, contextualizar no que a gente está dividindo em 4 momentos muito claros da companhia desde o seu IPO. A gente tem o que nós chamamos de pré-IPO, onde a companhia era uma companhia focada em Bionline e SaaS, onde esse segmento representava 80% das receitas do grupo, era uma empresa que crescia menos, mas com altas margens, e a gente estava testando, a gente estava dando os primeiros passos no segmento de e-commerce. Isso era claramente o que a gente chamava de pré-IPO. Depois teve um momento pós-IPO, onde nós fizemos um grande volume de aquisições, a gente começou a ter fortíssimo crescimento por conta desse movimento inorgânico. A gente criou um ecossistema mais poderoso aí para e-commerce PMS, e a gente teve, sim, margens menores, porque a inclusão das adquiridas tinha margens inferiores. Depois a gente parou com as aquisições, a gente teve um momento de amadurecimento, que a gente pode considerar até o final do ano passado, onde o ecossistema de e-commerce nosso atingiu 20% do GMV brasileiro de e-commerce. A gente trabalhou fortemente na integração dos M&As que estão integrados. A gente teve aí, como vocês viram, um forte ganho de rentabilidade decorrente dessa alavancagem operacional e uma grande simplificação de marcas e de estrutura corporativa. E daqui para frente, o que a gente espera? Uma continuidade desse ganho de rentabilidade, tem espaço ainda para rentabilidade, mas acho que a gente está mostrando para o mercado que a gente sabe fazer isso, tem competência para ganhar rentabilidade, uma aceleração de crescimento, eu vou falar um pouquinho como que isso vai ser feito, e o travamento de valores dentro do ecossistema. E movendo para o slide número 5, fica muito claro também como que a gente está mostrando a empresa para o mercado hoje. Nós temos uma empresa muito mais enxuta em termos de jornadas. Nós temos 4 jornadas, uma jornada que é a antiga local web, que é a jornada de Bionline SaaS, e temos as 3 jornadas de e-commerce, que seria o e-commerce PME, o e-commerce Enterprise e a jornada de RP. Tudo isso trabalhando matricialmente com 2 jornadas cross, que seria a jornada de serviços financeiros e a jornada de logística. Mas, a grosso modo, a jornada de negócio, a gente está falando de 4 jornadas apenas. Uma empresa muito mais simples, levando em consideração o volume de aquisições que nós fizemos, uma empresa muito simples hoje, com 4 jornadas apenas. Isso é fruto do sucesso das integrações que nós fizemos, integrações técnicas, e também um fruto de um processo de simplificação de marcas. Isso é o que é hoje a LWCA, e é assim que a gente vai agora avançar para vender isso para os nossos clientes, e isso certamente vai trazer grandes benefícios para a companhia. E avançando agora para o slide número 6, quando a gente fala de crescimento, a gente, de fato, trouxe aí uma aceleração de crescimento, mas, de novo, é importante lembrar que crescimento não é importante? Só que a gente está trazendo ganhos de margem EBITDA maiores que crescimento e geração de caixa claramente superiores ao ganho de EBITDA. Mas, ainda assim, a gente quer crescer, desde que isso não corroa claramente EBITDA nem geração de caixa. Então, aqui a gente tem nossas frentes, né? Primeiro, a expansão do TAM, através da Wake, é um esforço que já está maduro, que vai trazer impactos maiores de receita no segundo semestre desse ano. Pricing, a gente entende que nossos produtos como um todo, principalmente a parte de e-commerce, podem ser mais valorizados, e a gente já está trabalhando com isso desde
do quarto quarter de 23, mas tem muito espaço, é um esforço de longo prazo, mas por isso que eu coloquei aqui o impacto na receita, ele vai ser crescente ao longo desse ano. A parte de cross-sell também, a gente tem tido sucesso, pagamento já muito maduro, parte de logística funcionando muito bem, então vai ser um esforço também que vai ter impacto ao longo de 24. E a parte de serviços financeiros, a gente está no momento de um pouco mais de go-to-market, tem muito ainda que ser feito, mas claramente tudo muito já orquestrado, tudo muito já planejado dentro de casa, com impacto em receita, mais para o segundo semestre desse ano. E, por fim, o pessoal pergunta muito que crescimento inorgânico. A gente tem uma ótima experiência com crescimento inorgânico, sabemos fazer crescimento inorgânico, mas o momento eu diria, não é fácil fazer crescimento inorgânico, porque a gente está falando, primeiro que nós temos um ecossistema muito completo, não temos gap de crescimento, de aquisição de empresa, gap de produto. Então, a gente está falando de aquisições que teriam que fazer efeito em termos de tamanho para a empresa, teriam que ter um preço compatível com o valuation da local web e, por fim, teriam que ter também rentabilidade compatível com o que a gente está operando hoje. Né? Hoje, as empresas adquiridas da local web são rentáveis. Né? A gente está falando que a gente atingiu 10% de margem. Então, não é uma fórmula simples. Né? A gente continua olhando, nós nunca paramos de olhar aquisições, mas hoje uma aquisição ela deveria ter que estar sendo aderente a esses 3 pontos, pelo menos, o que torna um movimento não simples, mas a gente nunca para de olhar. Por fim, tudo isso trabalhando matricialmente com investimentos contínuos em AI. Já temos produtos em AI lançados. AI, ele permeia não só processos operacionais, como onboard, como atendimento e por aí vai. Então, a gente está falando que tem muito potencial de melhorar todas as jornadas do nosso ecossistema. Então, AI também, a gente está muito engajado nessa frente e certamente traz aí, ele ajuda nas nossas frentes de avenidas de crescimento. Movendo para o slide número 7, agora falando rapidamente de alguns indicadores operacionais da companhia, antes de passar para o lado financeiro. A gente tem aqui receita de e-commerce, nós crescemos 18,2%, quebrando isso em plataforma e ecossistema. Plataforma nós crescemos 22,5%, ecossistema de 15,2%. Foi um pouquinho invertido em relação aos outros trimestres, principalmente por causa do efeito da Squid. Squid a gente está trabalhando fortemente para ganhar rentabilidade. Ganhamos muita rentabilidade com o Squid nesse trimestre. Ele foi um dos componentes, não apenas o único componente, para ganharmos essa margem de 10%, mas isso teve também um efeito de a gente ser mais seletivo em contratos menos rentáveis, o que a gente teve, então, um crescimento de receita menor em Squid. A gente foi mais chato com contratos, então a Squid não teve um crescimento forte em receita nesse trimestre, o que afetou o que a gente chama de receita de ecossistema. Eu diria que no longo prazo a tendência é que o ecossistema cresça mais do que plataforma. Quer dizer, o LWCA Commerce tende, no longo prazo, a ter um share de ecossistema maior. Mas nesse momento que a gente está equacionando a operação da Squid, ela teve essa inversão de crescimento, mas isso vai claramente retomar no médio espaço de tempo. Movendo para o slide número 8, onde a gente tem os GMVs de ecossistema base de assinantes de e-commerce. Nosso ecossistema cresceu quase 18%. E um dado importante aqui, né, atingimos quase 17 bilhões de reais transacionados apenas nesse quarter, o que significa uma boa porcentagem sobre o GMV do e-commerce brasileiro, o que significa, inclusive, um dado importante, 12% no quarter over quarter, 2 indicadores muito representativos. E, por fim, base de assinantes de e-commerce, atingindo aí quase 200 mil lojas, né? Isso aí é muito forte, né? Isso mostra quão representativo nós somos
e o quão nós estamos preparados para um eventual crescimento da economia. A gente está trabalhando, a gente não conta com isso, mas se a economia acelerar, a gente tem aí quase 200 mil assinantes preparados para vender mais. E um dado que está pequeno aqui, a gente tem aí, sem considerar assinantes ou recorrentes, a gente tem aí 470 mil clientes únicos operando no nosso ecossistema. E o último slide, GMV de loja própria crescendo 23%, e importante destacar o crescimento quarter over quarter de quase 18%, 17%, né? Que é muito representativo. Lógico, é um quarter que tem Black Friday, é um quarter que tem Natal, mas mesmo assim não deixa de ser um dado interessante. E por fim, TPV, a operação de pagamento, a gente teve aí, atingiu 1,8 bilhões nesse trimestre, crescimento de ano contra ano de 20,7%. Então é isso, acho que deu para dar um overview sobre a operação, contando também um pouco da estratégia do grupo, e acho que é importante o slide das nossas fases, que clareia para o investidor os 4 momentos da companhia. Muita coisa aconteceu nesses últimos 4 anos, a gente está completando agora, aí, eu falei 4 anos desde o nosso IPO, parece que muda de estratégia, mas não é muito claro os momentos para a gente, é um momento de aquisição, montagem de ecossistema, momento de maturação e agora o momento da gente retomar crescimento e ganhar rentabilidade. É isso, gente. Agradeço a atenção de vocês e passo agora a palavra para o nosso CFO, Rafael Chamas. Muito obrigado. Bom, obrigado, Fernando. Um bom dia a todos. Eu começo aqui, então, pelo slide número 11, trazendo números. O Fernando trouxe alguns destaques de crescimento já, só um pouco mais de contexto. Então, a gente fecha o quarto trimestre no consolidado com uma receita de 347 milhões, né? Isso é uma expansão ano contra ano de 15%, puxada pelo commerce, né? O commerce cresce no ano a ano 18%, né? Fecha em 243 milhões. E tri contra tri, né? O nosso quarto trimestre é um trimestre forte, né? Principalmente na sazonalidade que a gente tem com Black Friday, com Natal. Então, acaba sendo um trimestre bastante forte para a gente. E fica claro na expansão, né? A gente cresce no commerce 9% core over core, sendo de 224 e fechando o quarto tri com 243 milhões na operação de e-commerce, né? Movendo para o slide número 12, o Fernando comentou um pouco sobre expansão das margens em geral e das margens adquiridas, e ele traz um ponto relevante, né? Essa expansão é muito decorrente de alavancagem operacional, crescimento em receita, e isso fica muito evidente aqui quando a gente olha o lucro bruto da empresa, né? Esse gráfico mostra do lado direito, né, uma evolução desde o primeiro tri de 2022, e a gente fecha esse trimestre com um lucro bruto na operação de e-commerce de 47%, de e-commerce em 53,7% e 47,7% no consolidado, né? É uma expansão de 3,4 pontos percentuais ano contra ano no consolidado, e o lucro bruto ele cresce aí quase 32 milhões, né? Então atinge 165,8, é um crescimento de 24%, o que obviamente colabora muito com o que eu vou mostrar na sequência, que é a expansão de EBITDA das operações. Então, movendo para o slide 13, o ponto que eu comentava, a gente fecha então o quarto trimestre com 68,3 milhões de EBITDA, é um crescimento de 41,5%, né? E aí, do lado direito, aquela quebra que a gente costuma trazer para mostrar como as adquiridas têm evoluído, né? Então, isso a gente olhando a linha amarela, fica muito evidente a grande alavancagem que a gente traz, né? Então, começando aqui no quarto T de 2021, a gente chegou a ter menos 12% na margem das adquiridas, a evolução de 22 pontos ao longo de 2 anos, né? Fechando agora o quarto T de 23 com 10,2%, o que contribui substancialmente para a margem da companhia ter se expandido tanto no período. Vale destacar também, né, as margens tanto do commerce orgânico quanto do Bionline orgânico, dentro dos patamares que a gente comenta como sendo patamares perto de uma normalidade, né, em bons níveis, mas alavancagem substancial vindo da linha amarela, ou seja, da expansão das adquiridas, que saem do último trimestre, o terceiro trimestre de 2,8% para mais de 10% agora, né? São 7 pontos percentuais de ganho em um trimestre,
o que contribui substancialmente para essa evolução de 40% na margem no EBITDA consolidado da empresa. Movendo para o slide número 14, né, trazendo um pouco de componentes da geração de caixa, o Fernando acho que comentou bastante isso, né, a gente tem crescido o EBITDA em ritmos muito bons, né, e a geração de caixa ainda mais, alguns componentes são relevantes, né. Um deles, substancialmente, o CAPEX, né. O CAPEX da empresa tem, ano contra ano, caído de forma relativa à receita líquida, né, então esse gráfico mostra o total do CAPEX dividido pela receita líquida nos anos de 21, 22 e 23, 10,5% em 2021, 8,9% em 22, e a gente fechou o ano completo de 2023 com 7,8%. Né? Então, obviamente, isso tem contribuído substancialmente para a alavancagem na geração de caixa da empresa. Um outro componente relevante, indo para o slide 15, que ajuda a entender um pouco a dinâmica de geração de caixa da empresa, as nossas despesas financeiras, que são o funding para o capital de giro da operação de pagamentos, né, vistas de forma relativa ao TPV. Né, quando a gente, no final do ano passado, eu comentei que a expectativa para a empresa era ter algo perto de 0,8% como um estado mais normal de despesa de antecipação de recebíveis, né? Então, funding da operação de pagamentos como percentual do TPV, e ele se manteve, né, nesse patamar. A gente fechou o último TRI com 0,75 e a média do ano em 0,8, então muito perto do que a gente comentou que seria o planejamento. Isso, obviamente, também contribui muito para a expansão da geração de caixa da empresa. Movendo para o slide número 16, isso fica bastante evidente, né? Então, aqui eu trago a fotografia do quarto trimestre do ano completo, da geração de caixa operacional, do CAPEX e do fluxo de caixa livre, que, fazendo referência ao que o Fernando trouxe, né? Então, a gente pode ver que no quarto trimestre nós tivemos uma geração de caixa após CAPEX de 84,3 milhões, o que é praticamente o dobro, né? Cresceu 93,8% quando eu comparo TRI contra TRI. E o quarto trimestre muito forte, né? Ele contribui com 80 milhões de um total no ano de 170 milhões, né? E mesmo no ano foi uma geração de caixa muito boa, né? São 170 milhões, 52,4% acima do ano passado. E eu mostrei o CAPEX 2 slides atrás, aqui dá para se ver em valores absolutos, né? Houve uma diluição relativa e uma manutenção absoluta do CAPEX do ano, que foi da casa de 100 milhões em 2022 e os mesmos 100 milhões em 2023. Então, é uma empresa que tem sido muito consistente na sua estratégia de crescer de forma rentável e, obviamente, transformar essa rentabilidade em geração de caixa. Movendo para o slide número 17, aqui eu vou falar um pouco sobre a performance das adquiridas, né, e quais são os reflexos disso em earnouts, né. O quarto trimestre, a gente já tinha comentado, foi um trimestre importante porque ele basicamente define a vasta maioria do que a gente tem sobre earnouts, mas separando o assunto, né? Primeiro, o earnout, obviamente, ele tem mais do que tudo um reflexo sobre a operação para a gente. E o quarto trimestre acho que mostrou algo muito positivo, né? As empresas, em geral, cresceram muito, né? Eu trago aqui alguns destaques, né? Melhor envio, crescendo o segundo semestre quase 40% ano contra ano. O BEG, 66%, então mostra que a gente tem crescido as nossas operações de plataforma de PME, tray bag, né, em posicionamentos complementares de mercado muito bem, e o Bling também, né, constantemente crescendo, cresceu nesse período 43%. Mas não foi só crescimento, né? Volto a destacar, a gente teve uma performance de rentabilidade, né, tanto EBITDA, geração de caixa, dessas empresas adquiridas muito boa, né? A margem bate 10,2 por alavancagem operacional. Eu mostrei isso em lucro bruto, né? Os crescimentos, alguns destaques aqui, isso fez com que a empresa tivesse tido uma performance muito boa, em geral, em rentabilidade, geração de caixa, e as adquiridas contribuindo substancialmente para isso, né? E aí, falando então um pouco sobre os earnouts, a gente traz em 2 slides, tá? No slide 17 e no próximo, para 18, alguns componentes para se entender. Vou tentar ser bem detalhado aqui para a gente deixar isso muito claro, uma vez que o quarto trimestre, ele praticamente ele traz um encerramento desse tema ou da vasta maioria do tema earnout, né? Então, com essa performance, a gente teve agora uma correção de 76 milhões nos earnouts a serem pagos, cujo valor nominal, e aí nominal não é valor presente, tá, gente? É o impacto em caixa de todos os earnouts, será de 756,6 milhões.
E o que é relevante ser dito é que 651 milhões desses 756, ou seja, 86% do saldo, já é um valor definitivo, né? A maior parte das grandes operações, Melhor Envio, Bling, Squid, já tem com o resultado do quarto T o valor a ser apurado ou pago pela earnout definido. Então ficam aproximadamente 100 milhões de reais desses 756 ainda variáveis com performance. Então trata-se de um momento relevante para a gente, em que a earnout deixa de ser, obviamente, alguma coisa ainda são 100 milhões, mas a vasta maioria já definitiva, né? Quando eu olho isso do ponto de vista de caixa, então por isso estou falando desse impacto caixa, para ficar claro, esses 756 milhões em valores nominais, expectativa de pagamento disso, 560 milhões agora em abril de 2024, tá? Ou seja, segundo TRI, restando 195 para abril de 2025, né? Como eu disse, que sobram apenas 100 milhões aproximados dos 756 para os 651, então são 100 milhões variáveis, significa que tem uma parte daquilo que já está definida, que compõe os 651 milhões que eu descrevi acima, que não vai ser pago em 24, tá? É pago em 2025, mas de qualquer forma o valor já é definitivo. Então, movendo agora para o slide 18, outros dois aspectos relevantes sobre o earnout, né? O primeiro deles, o impacto trazido por essas correções que a gente teve no quarto trimestre, e um outro tema importantíssimo e muito positivo para a empresa, que é o benefício fiscal trazido pelos earnouts pagos. Começando pelo impacto contábil, então, a fotografia do balanço de dezembro de 2023 para tudo aquilo que vai ser pago em 2024 já é definitiva, ou seja, já está reconhecido no balanço provisionado o valor definitivo, o que significa que não haverá mais juros sobre esse montante, né? Isso é super importante. A segunda coisa, para fazer esse reconhecimento já definitivo, o quarto trimestre de 2023, ele tem embutido no resultado uma despesa financeira que é o principal componente para o prejuízo contábil do período. O impacto líquido do imposto de renda dessa correção foi de 83,4 milhões de reais em despesa, né? Então impactando negativamente o lucro. E ao fazermos esse reconhecimento da vasta maioria já valor definitivo no próprio balanço, significa que há pouca incidência de juros sobre o montante futuro. Então, é estimado o impacto em DRE, né, como despesa financeira, de aproximadamente 35 milhões relativos aos montantes pagos em 2025, o que é uma fotografia muito diferente da DRE que a gente teve em 2023, que foi muito impactada por um montante substancialmente maior de juros sobre todo o saldo de earnouts a ser pago, né? Indo agora para o último capítulo, que é o benefício fiscal, algo super relevante, né? Empresas de tecnologia, M&As de empresas de tecnologia, em geral, geram bons benefícios fiscais, uma vez que a boa parte do que é pago pelas companhias acaba constituindo um goodwill, goodwill esse que é utilizado para redução de imposto de renda a ser pago, né? A gente está falando aqui de um goodwill de toda essa safra de M&As que nós temos desde o IPO de 2,2 bi, então um valor bastante relevante do que a gente pagou para as empresas virou goodwill, o que vai nos gerar um benefício bastante relevante, né? 800 milhões de reais aproximados e, de novo, 800 milhões de reais, valor caixa, né? Esse é o montante que esse 2,2 bi de goodwill vai nos dar de benefício de redução no pagamento do imposto de renda da empresa. Super relevante. É importante dizer que esse goodwill ele não é um montante fechado, né? O goodwill ele é estimado para cada aquisição, ou seja, empresas maiores têm mais goodwill, que é o caso, por exemplo, do Bling, que foi nosso maior investimento. E esse goodwill ele gera o benefício fiscal a partir do momento em que a companhia adquirida que gerou esse goodwill é incorporada. Então, dando o exemplo do Bling, o Bling que tem uma parte relevante desse goodwill de 2,2 bi, esse goodwill ele é aproveitado fiscalmente em 34% dele a partir do momento que a companhia, nesse caso o Bling, for incorporada pela compradora, no nosso caso a holding, a empresa local EBSA. Então, a gente começa já em 2024, quitando os earnouts, não tendo mais as obrigações contratuais como comprador, a gente começa a fazer as incorporações dessas companhias e, consequentemente,
nos aproveitaremos desse benefício relevante de quase R$ 800 milhões em caixa, que será gerado a partir do momento que a gente fizer a incorporação. Movendo agora para o slide número 19, com a explicação dos earnouts dada, como fica o saldo de caixa líquido da empresa. Nós fechamos, então, o ano com saldo em caixa de um pouco mais de 1,1 bi, né? E aí, olhando o caixa líquido da empresa, o que a gente tem? R$ 651 milhões em earnouts já definitivos, ficando esses 110 que estão na coluna no vermelho mais escuro, sendo os earnouts que ainda dependem de performance 2024 para terem seus valores definidos, mas o que é importante dizer é a vasta maioria do montante dos earnouts a serem pagos já definidos, são 651 milhões, então 350 milhões de caixa líquido, desconsiderando ou já considerando o pagamento dos earnouts definitivos e esses 110 milhões que ainda estão estimados a depender da performance de 2024. E é isso, agradeço e agora a gente passa para a sessão de Q&A. Obrigado. Gostaria de lembrar que as perguntas devem ser enviadas via ícone de Q&A no botão inferior da sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. A primeira pergunta é do Fred Mendes, do Bank of America. Fred, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado pelo call. Eu tenho duas perguntas aqui. A primeira delas é em relação ao Wake, né? Vocês passaram por cima, mas o que der para dar de informação, como é que está a operação do business, se já teve algum tipo de impacto relevante. Se não me engano, o Cine colocou que ficaria mais para o segundo semestre, qualquer impacto mais relevante, mas enfim, qualquer visibilidade aqui, acho que seria ótimo, né? E o outro ponto, em relação a Tray, teve um crescimento nesse TRI ali, né, de 10% TRI contra TRI, mas o quarto TRI, ele, enfim, tem um efeito sazonal e o terceiro TRI tinha sido mais fraco. Então, só para entender se toda a precificação que estava sendo trabalhada, ela já foi complementada e vocês não estão vendo nenhum efeito um pouco mais relevante em churn, ou seja, o trabalho já foi feito para frente e colher os frutos, ou ainda tem trabalho a ser feito nessa parte de precificação de Tray, tá? Obrigado, pessoal. Fred, tudo bem? Fernando, eu vou passar a resposta para o Ale para falar de Wake e do Williams falar de Tray, tá? Obrigado pelas perguntas, são bem relevantes. Por favor, o Ale e o Williams. Obrigado, Cine, obrigado, Fred, pela pergunta. Acho legal a gente dar um pouco mesmo de visibilidade do que está acontecendo. Como vocês sabem, a nossa operação ela tem um descasamento entre booking e receitação dos clientes, né? E a gente vem de um quarto trimestre muito forte em booking. A gente conseguiu algumas marcas super relevantes em e-commerce, como em brands, todas as marcas do grupo, os sites da Via Veneto, Shop Together, que a gente deve subir nos próximos dias. E a gente tem alguns outros contratos assinando agora nesse quarto. Então, o resultado efetivo dessa receitação que a gente vem colhendo com um excelente resultado de booking começa a surtir efeito ao longo do ano. Acho que basicamente do nosso lado é isso. Williams, não sei se você quiser complementar a sua parte aí. Perfeito, Gil, obrigado. Obrigado, Fred, pela pergunta, bom dia a todos. Falando então especificamente da precificação em Tray, né, nós fizemos, lembrando aqui em maio do ano passado, uma mudança significativa, cobrando o take rate de vendas em marketplace, e de fato essa mudança foi muito positiva em relação ao crescimento de ARPU, e a gente entende que todo o churn que ela poderia trazer já foi feito, né? A mudança está indo para quase um ano, e a gente perdeu clientes ali nos primeiros meses após a mudança, né? Então, terceiro quarter de 2023, a gente entende que já foi finalizado esse movimento. E parte do resultado positivo do Q4 tem a ver já com essa nova precificação, né? Então, quando a gente chega no momento de Black Friday, de Natal, a gente captura mais take rate, né? As vendas crescem e a gente consegue, então, ter uma receita maior. Mas eu também colocaria, Fred, que a gente está sempre atento a outras oportunidades de precificação, né? Então, recentemente, vou dar um exemplo que a gente mudou a precificação de um add-on, que é nosso produto de inteligência de marketing, que usa a tecnologia da Wake Experience,
e a gente conseguiu praticamente um incremento de 80% na nossa receita de assinantes, né, desse add-on. Então, não é uma receita comparável com a receita da plataforma, mas a gente incrementou em 80%, né? Então, a gente entende que a mudança de precificação ela é constante, a gente sempre vai estar olhando oportunidades, e o nosso histórico é que o churn ele é muito controlado quando a gente muda a precificação dentro do que a gente estuda, do que o cliente vê de valor, né, nas ferramentas, por a Tray integrar uma solução, né, entregar uma solução totalmente one step, né, com loja, com conexão a marketplace, logística, pagamento e ferramentas de marketing. Então, não digo que não tem mais oportunidades, mas é algo que a gente está sempre olhando e ajustando, né, olhando aspecto de churn também, como você citou. Perfeito, super claro, pessoal. Obrigado, Cine, Williams, Gil. Próxima pergunta vem do Leonardo Olmos, do UBS. Leonardo, pode seguir, por favor. Oi, bom dia a todos. Parabéns aí pelo resultado, pessoal. Eu queria discutir um pouco mais o crescimento de receita em 2024 e 2025, mais a dinâmica de vocês. Então, a gente gostou bastante desses números do quarto TRI, que o GMV versus a receita de e-commerce, eles estão caminhando bem juntos, né? Então, por exemplo, o GMV de loja própria cresceu 23%, a receita de plataforma 23%. O GMV de ecossistema foi 18%, a receita de ecossistema 15%. Então, em cima disso, duas perguntas, tá? A primeira, essa relação entre esses GMVs, tem algum sentido a gente continuar olhando elas? Porque aí captura o crescimento do GMV, eventualmente, se tiver uma retomada da economia, pode vir uma receita ainda maior para a local web, né? Então, essa é a primeira pergunta, e dentro dela, se o GMV de ecossistema ele poderia ficar mais próximo da receita de ecossistema, que teve esse pequeno gap aí de 18 para 15. E a segunda, ainda sobre receita, é a dinâmica do SaaS Online, né? No ano passado teve os ajustes e aí a receita praticamente não cresceu. O mercado normalmente projeta crescendo com a inflação. Vocês acham que é mais ou menos por aí? É isso, obrigado. Tudo bem, Léo. Fernando falando. Vamos lá. Beleza. A gente veio no quarto Q bem interessante de termos de GMV por conta do Black Friday, do Natal, e a gente continuou trazendo muita loja, né? Eu acho que o primeiro ponto é a margem veio para ficar, né? Acho que as adquiridas trouxeram muita alavancagem operacional e a margem veio para ficar. Essa acho que é a boa notícia. E particularmente em janeiro, né? Janeiro, eu falo para o primeiro quarto de 24, a gente está com um bom booking do que chama de e-commerce enabler, né? Tray, Bag, Bling, tá trazendo muita loja nova, né? Isso vai fazer com que essa correlação que você está falando, ela permaneça. Se a economia retomar, a gente tende a ter um descolamento do variável, né? Da parte mais ligada ao take rate. Quer dizer, a gente não está conseguindo, quer dizer, a parte de assinatura tem se mantido um pouco mais estável, porque a gente, desde que a economia desacelerou um pouco, a gente tem conseguido trazer muita loja. E esse efeito de trazer muita loja, ele tem se mantido estável e até acelerou um pouquinho nesse primeiro quarter de 24. A gente está com bons indicadores aí de venda. O que a gente queria, e eu acho que é uma tendência, é que a economia recupere, e a economia recuperando, a gente tende a ter uma aceleração da parte variável, do componente variável, não de assinatura, né, que a gente chama de plataforma, né, tende a ter uma aceleração maior da parte de take rate, que deveria ser a tendência da operação. Quer dizer, a gente, historicamente, a parte do take rate tem aumentado e deveria aumentar ao longo do tempo, indo, inclusive, na direção de outros peers internacionais que têm um componente variável maior da operação. Acredito que isso deve ser a tendência mais longo prazo. Então, eu tendo a olhar com bons olhos
a gente está construindo uma base de lojas muito robusta, mesmo em momentos mais difíceis, né? O que está acontecendo, inclusive, nesse quarto, que vai fazer com que a gente depois acelere a parte variável da receita. Eu diria que esse é um pouco o cenário, tá, Léo? Sem falar, eu sei que eu não respondi direto a correlação, eu acho que eu estou tirando uma resposta um pouco mais de tendência. A gente está indo mais na linha de crescer a assinatura, mas no longo prazo atendendo a parte variável. Tá. Só antes de você responder, desculpa te interromper, assim, eu entendi então. Então, no momento de uma aceleração, uma macro um pouco mais fraca, tem uma adição de lojas para compor uma base forte de clientes. E com o macro retomando, deveria vir uma aceleração vinda do take rate, né? Porque simplesmente porque vai ter um GMV, mas não vai cobrar mais no take rate, não é isso? É o GMV voltando ou é o percentual que aumenta? Exatamente. Não, você tem componentes variáveis, né, de todo o ecossistema. Por exemplo, pagamento, por exemplo, logística e até DOMS. Então, esse componente variável vai fazer com que a receita variável aumente, tá? Não porque... e por conta disso. E também eu acho que tem e aí tem novas avenidas de crescimento, como a Financial Service, que vai ter também take rate, tá? E também você tem, por exemplo, Tray. Tray hoje cobra take rate de marketplace, também é um componente variável. Então você tem aí, por exemplo, mesmo o Bling tem lá as suas franquias de marketplace, também é uma forma de você cobrar variável. Então, todo ecossistema tem um componente variável que, se você transacionar mais, você vai gastar mais. Então, o nosso ecossistema ele está se tornando mais agressivo em termos de quando o cliente vende mais. Isso vai fazer com que você tenha uma remuneração maior conforme o cliente venda mais. Super claro, obrigado. E aí depois acho que faltou só do SASB Online. Estou passando para o Igor. Boa. Léo, obrigado pela pergunta. Vai me permitir explicar um pouquinho aqui sobre o segmento e a performance no geral, né? Você falou sobre o proxy de inflação sobre esse mercado. Ele não é tão ruim, Léo, quando a gente olha no longo prazo. Mas ele não é 100% perfeito quando a gente olha no muito curto prazo, né? No que ele pode ter uma variação ou outra. E por quê? Porque é um mercado muito consolidado. Então, assim, Léo, se a gente for comparar com os nossos peers americanos, por exemplo, né? Você vai perceber lá que esse é um mercado, mesmo lá nos Estados Unidos, que não cresce, né? Ou cresce muito, muito pouco. Então, essa correlação com a inflação ela é boa numa perspectiva maior. O que acontece normalmente com esse mercado é que, às vezes, a demanda fica um pouco mais fraca e o mercado começa a brigar por um rouba-monte maior, o que reflete numa briga por custos de marketing, custos de venda maior. Nosso propósito com esse business, Léo, sendo direto, e eu venho repetindo isso para vocês sempre, né? Nosso objetivo com esse business é ser um business gerador de caixa e com rentabilidade. Então, nós não entramos e nós não fazemos guerra de preço para poder angariar crescimento. A gente acredita que no mercado consolidado essa é uma prática nociva no médio e longo prazo. Então, nosso objetivo é continuar gerando caixa, é continuar melhorando as margens dessa operação ao longo do tempo. E aí, Léo, eventualmente num trimestre onde a briga fica mais acentuada ali e as despesas de vendas precisam ser evoluídas, a gente decide por questões aqui de rentabilidade não acompanhar. Então, pode ser que em um trimestre ou outro eu venha falar aqui para vocês que o crescimento de fato ficou um pouco menor do que o proxy inflação e a gente entende que está tudo bem com isso. De novo, o proxy ali, o parâmetro americano cresce, inclusive, menos do que a gente cresce no Brasil. Então, nosso benchmark ele continua de pé, a gente continua acreditando que esse é um mercado consolidado, mas que a gente performa melhor, inclusive, do que os players americanos têm demonstrado nos últimos anos. Então, acho que é isso, de maneira geral, Léo. Não sei se eu consegui te responder, mas do nosso lado está tudo bem, tá? Perfeito, Igor. Deu sim. Pode ficar um pouco abaixo da inflação, um trio ou outro. A tendência geral é inflação e vocês priorizam margem. Super, super claro. Obrigado, Igor. Cine, um abraço a todos. Duas coisas. A próxima pergunta vem do Farlan Mendes, do JP Morgan.
Froilán, pode seguir, por favor. Obrigado, me escutam? Sim, pode prosseguir. Beleza, obrigado. Poderia nos dar alguns detalhes dos componentes que ajudaram nas margens orgânicas de e-commerce no TRI e entender que tão sostenível é o nível atual do margem orgânico? Por outro lado, para a Squid, eu gostaria de entender mais das mudanças que fizeram, que tipo de clientes estão focando, quais clientes vocês tiraram e qual é a margem sostenível que vocês veem daqui para frente para a Squid e isso como se relaciona com o tamanho que vocês esperam para esse negócio. Obrigado. Obrigado. Eu vou responder primeiro pedaço, eu passo para o Ale. Olha, a gente tem tido uma margem orgânica de e-commerce muito estável ao longo dos últimos 2 anos. Temos uma queda no trimestre passado e conseguimos recuperar um pouco. A queda no trimestre passado foi devido aí ao aumento do custo da cadeia de adquirência. A gente conseguiu já recuperar 2 pontos que foram bem importantes para nós aqui nesse quarter, principalmente devido à alavancagem operacional e controle de custo da operação. Quando a gente fala alavancagem operacional, já é devido ao crescimento da operação, principalmente da parte de pagamento. Então, eu acho que, lógico, é um trimestre que ajuda por conta de Black Friday e Natal, mas é um crescimento que tem sustentado aí, que a gente entende que vai acontecer, que vai sustentar ao longo do ano e até crescer mais até o final do ano de 24. Então, acho que essa alavancagem operacional, eu até coloquei para alguns investidores ao longo desse trimestre que a gente conversou, que a gente ia recuperar parte dessa queda com economia de custo / alavancagem operacional que ia vir, o crescimento da nossa operação e está vindo. Então, acho que é um pouco decorrente de alavancagem operacional, principalmente da parte de pagamento, a parte de plataforma, né? A gente está falando aí de Tray, é um crescimento mais lento, porque a gente está vendendo bem, mas para isso trazer alavancagem demora um pouquinho mais, mas acho que com o tempo também vem. Então, acho que é um pouco mais esse efeito da alavancagem de pagamento. Aí agora eu passo para o Ale falar um pouco do que está sendo feito de Squid, é um trabalho bem árduo, mas que está trazendo resultado, que já contribuiu bastante para a margem orgânica, mas é um trabalho ainda que continua nos próximos meses. Ale, por favor. Obrigado, Cine. Obrigado, Mendes, pela pergunta. A Squid tem basicamente vários componentes nessa composição, né? O primeiro deles talvez até tranquilizar um pouco, não existe necessariamente uma desaceleração, o que existe é uma mudança do modelo comercial para parte dos clientes, né? A gente anteriormente internalizava a receita dos influenciadores e para alguns clientes a gente está trabalhando no modelo de intermediação. Então, a companhia continua crescendo como business e isso nos traz mais margem, né? Ela, de certa forma, tem uma lucratividade maior. Um outro ponto, a gente desde o final do ano passado e continuamos, estamos propondo uma nova organização da companhia. A gente mudou um pouco os fluxos internos, trouxemos uma executiva do Google chamada Júlia Fonseca, está fazendo um excelente trabalho junto comigo para que a gente, junto com o resto do time, para que a gente consiga acelerar as vendas e trazer mais organização, melhorar os fluxos que a gente acreditava e ainda acredita que podem ser otimizados. Olhando um pouco para o médio e longo prazo, a gente tem investido muito na otimização da plataforma para e-commerce, que é a grande piscina dentro do Grupo Local Web. A gente já tem colhido alguns resultados na base de Wake. Obviamente, a gente começa a explorar muito mais isso e eu acho que tem uma boa oportunidade nos demais produtos de e-commerce. Beleza. Obrigado por isso. Eu que agradeço. A próxima pergunta vai para o Christian Faria, do Itaú BBA. Christian, pode prosseguir. Eu tenho uma pergunta. Eu queria entender aqui, no release vocês comentam um pouco ali sobre algumas iniciativas
de integração que até justifica um pouco a recuperação da margem bruta, um pouco de área de cross-sell, etc., otimização de alguns processos. Queria entender um pouco mais sobre isso, como que vocês estão fazendo, e também, por outro lado, tentar corroborar um pouco com o que vocês mencionaram ali da integração dos M&As. Vocês esperam que M&As acelerem olhando para frente? Queria entender o que vocês planejam assim, de estratégia em relação a essas integrações e como que a gente pode ver isso se traduzindo também nas margens olhando para frente. Obrigado. Oi, Christian. Tudo bem? Rafael falando aqui. Vamos lá. Sobre o processo de integrações, né? O Fernando trouxe um slide ali mostrando a simplificação organizacional, né? Eu diria que um dos componentes mais relevantes que a gente teve de integração foi simplificar não apenas internamente, mas como começar também a repensar a estrutura da empresa para focar em jornadas de clientes, né? Isso, obviamente, passa por fusões operacionais, e foram muitas, né? E mudanças na própria arquitetura da organização, né? Então, assim, o Ale, na Wake, ele teve uma fusão de quase 7 companhias ali, né? E quando eu falo fusão, é fusão completa, né? É a redefinição de marca para todo mundo, a extinção de marcas anteriores, padronização de sistemas, né? A gente tem vários sistemas quando você compra companhias. Você unifica o sistema que é feito, você começa a trabalhar canais de comunicação e canais de venda de forma integrada. Então, hoje, pegando de novo o caso da Wake, que acho que é um que está bastante bem já estabelecido, de 7 operações, hoje todas servidas pelo mesmo time comercial, né? Com o mesmo pitch de vendas, um pitch integrado. Então, quando a gente fala em integração, ela vai muito além de simplesmente pensar em produto, né? É toda a arquitetura da empresa. E não foi só lá, né? O Cassius, que também veio há pouco tempo aqui, já repensou toda a nossa forma de servir os clientes em serviços financeiros, né? A Localweb, ela tinha naquele momento, na chegada do Cassius, unidades estanque para pagamento, uma de crédito, uma pensando já banking as a service, né? Conta digital, e pensando muito em produto, né? Nunca pensando na necessidade do cliente. Quando o Cassius vem, a gente unifica todos esses diferentes produtos num único propósito, né? Que é servir o cliente nas suas necessidades de serviços financeiros. Então, esse é um primeiro capítulo de movimentos importantes. Vale destacar que a gente teve recentemente também a chegada de uma pessoa super relevante para nos ajudar nessa jornada, que é o Otávio Dantas, né? O Otávio vem de muito tempo de consultoria, e ele vem para nos ajudar com esse tipo de projeto, né? Destravar valor em crescimento, em eficiência organizacional, pensando muito nas jornadas do cliente, né? Como a gente pode se aparelhar melhor para criar novos produtos, para unificar estruturas e trazer mais crescimento e rentabilidade, pensando em simplificação. Então, Cristian, acho que são algumas das iniciativas, mas acho fundamental dizer que não são iniciativas estanques, né? No final do dia, a gente pensar em como ser uma empresa muito completa de digitalização de empresas no Brasil. E, para isso, repensar todo o nosso portfólio focado no cliente, nas jornadas, é fundamental para a gente continuar evoluindo. Perfeito, obrigado, pessoal. Imagina. Gostaríamos de perguntar se existe mais alguma pergunta. Bom, não havendo mais perguntas, encerramos a sessão de perguntas e respostas e agora retorno a palavra para o senhor Fernando Cirne para as considerações finais. Pessoal, queria agradecer a todos que acompanharam o nosso call, a todos os analistas que fizeram perguntas, que acho que ajudaram bastante a clarear dúvidas que ficaram abertas. E queria agradecer a todos que contribuíram para esse nosso resultado, que foi bem expressivo. Acho que tivemos importantes conquistas nesse quarto trimestre, com relação à margem, um bom crescimento. Temos desafios interessantes para esse ano, mas certamente a companhia está no caminho correto para voltar a crescer, no caminho de atingir uma margem bem interessante e, mais do que nunca, e mais importante de tudo, uma geração de caixa expressiva para o acionista. Obrigado a todos e nos vemos no próximo resultado do primeiro trimestre de 24.
obrigado. A teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2023 da LWSA está encerrada. Agradecemos a participação de todos e que tenham um ótimo dia.